Amém. Meus queridos irmãos, um bom dia, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias na epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, Romanos capítulo 11, e nós vamos dar continuidade do ponto onde paramos no domingo anterior, a aula que foi ministrada pelo nosso querido irmão Leandro. Portanto, vamos ler a partir do verso 25, Romanos capítulo 11, verso 25, vamos pensar um pouco acerca do amor eterno que o Senhor tem pelo povo da aliança e a forma com que os dons e as vocações do Senhor são irrevogáveis. Então o tema é: Deus nos ama com amor eterno. Amém? Romanos capítulo 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque, assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes, agora, foram desobedientes para que, igualmente, eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então Paulo conclui e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que viesse a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, irmãos? Em nome de Jesus. Senhor, nós amamos profundamente o Senhor, e é com muita alegria em nosso coração que nós subimos até este local público para engrandecermos o Teu glorioso nome. Senhor, nós estudaremos acerca da maneira com que o Senhor vai voltar os Teus olhos de misericórdia e salvação para o povo da antiga aliança. A maneira com que boa parte deles dará ouvidos à mensagem da cruz e se renderão a Ti, na proporção em que haverá uma espécie de endurecimento espiritual para com os gentios, que agora gozam, ó Deus, de toda a liberdade para dar ouvidos à Tua mensagem e para recebê-la como único caminho para a salvação eterna. Ajuda-nos a compreender, Senhor, a maneira com que o Senhor haverá de modular essa salvação. Ora para os judeus, ora para os gentios, depois novamente para os judeus. Seja misericordioso para conosco, Senhor, e nos ajuda a compreender essa verdade preciosa hoje pela manhã aqui. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa humilde oração em Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo, na porção final de Romanos capítulo 11, nos ensina com a riqueza maior de detalhes a maneira com que, em algum momento da história, os judeus darão ouvidos ao Evangelho e se converterão em maior número, se comparado ao número de conversões que haverá entre os gentios. A grosso modo, se você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que, por ocasião daquele período, os judeus representavam o povo especial do Senhor. A partir deles, todas as demais famílias seriam abençoadas. Aqueles que desejavam ser salvos deveriam
servir ao Deus de Israel e, por meio da graça, alcançar essa salvação. Contudo, por ocasião do Novo Testamento, após a vinda do Senhor Jesus, Paulo vai nos dizer nesse capítulo 11 que Deus permitiu uma espécie de endurecimento no que diz respeito ao povo da aliança, os judeus, para que a plenitude pudesse ser compartilhada com os gentios. Essa plenitude tem a ver com as conversões que aconteceriam entre nós, que não somos o povo da aliança. Todo aquele que não nasceu judeu é gentio. Nós somos gentios. Contudo, agora, na porção final do capítulo 11, Paulo diz que haverá um momento que Deus, mais uma vez, mudará as coisas. O endurecimento virá para os gentios. Não significa dizer que os gentios vão deixar de se converter. Eles vão. O remanescente sempre será salvo. Sempre haverá um remanescente fiel, tanto em um como em outro lado. Mas haverá um número maior de conversões por parte dos judeus. Não significa dizer que pelo fato deles serem descendentes de Abraão, todos eles serão salvos, porque então nós recairíamos numa heresia chamada universalismo. Mas significa dizer que um número bem maior deles ouvirão o Evangelho, serão iluminados por ele e finalmente se converterão. Em linhas gerais, será sobre isso que nós estudaremos hoje pela manhã. Amém, irmãos? Amém, Natália? Muito bem. Pois bem, o nosso Deus, irmãos, ele detém um controle acerca da história da salvação. A dureza que a princípio visitou o coração dos nossos irmãos judeus, a resistência que eles tinham para com o Messias, que infelizmente dura até os dias atuais, se bem que há muitos desses irmãos preciosos que já têm dado ouvidos ao Evangelho de Jesus Cristo, esse endurecimento jamais fugiu ao controle do nosso Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso sempre deteve em suas mãos as rédeas da história, o que inclui a salvação do seu povo. Então, no capítulo 11, Paulo ele nos oferece pelo menos dois motivos pelos quais houve essa espécie de endurecimento no que diz respeito aos judeus, para que no princípio eles não dessem ouvidos ao Evangelho. Apenas um número pequeno deles tem se convertido ao longo dos anos. Quais seriam esses motivos? Em primeiro lugar, Deus permitiu que parte do seu povo fosse endurecido porque eles não tinham a melhor compreensão da palavra. Isso está no verso 8, quando Paulo diz assim, Romanos 11, 8, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Ou seja, em outras palavras, o que Paulo está querendo nos ensinar nesse verso 8 é que a compreensão do Evangelho não está para a nossa capacidade intelectual. Não é porque você é um doutor que você compreenderá o Evangelho. Até porque aquela pessoa que não teve a oportunidade de estudar, que mal sabe escrever o próprio nome, possui plenas condições de ouvir a mensagem da cruz, compreendê-la e ser salvo por meio dela. O que significa dizer que no que diz respeito à nossa salvação, o que nós precisamos não é de um intelecto robusto, nós precisamos de graça, nós precisamos de iluminação, até porque o Evangelho da cruz ensanguentada é muito simples. Para ser salvo, você precisa crer que na cruz do Calvário, Jesus lhe substituiu. Você pecou, e você deveria pagar o preço pelo seu próprio pecado. Contudo, ainda que você pagasse com sua própria vida a dívida que você tinha para com Deus, ainda assim o seu próprio sangue não seria suficiente. Você morreria, porque o salário do pecado é o quê? A morte, mas por ocasião do julgamento, Deus olharia para você, veria todos os pecados que você cometeu durante a sua vida e naturalmente condenaria você. É aqui que entra toda a beleza da morte de Jesus. É por isso que se diz que a morte de Jesus é vicária. A morte de Jesus é vicária porque ela é substitutiva. No lugar de você ter que morrer, Jesus morreu no seu lugar. E no momento em que ele morreu, algo muito importante aconteceu. Por quê? Porque a morte só é devida a quem pecou.
Quem pecou deve morrer, para que a justiça de Deus seja satisfeita. Contudo, Jesus nunca pecou, mas ainda assim ele morreu. Se Jesus permanecesse morto, nesse momento Deus seria injusto, porque o salário do pecado é a morte. Aquele que não pecou não deve morrer, mas Jesus morreu. Para satisfazer a justiça de Deus, Jesus teve que o quê? Ressuscitar. Só que a morte de Jesus ficaria de graça? Ele morreu e depois ressuscitou, e vai ficar por isso mesmo? Não. Quando alguém paga uma dívida que não é sua, e a pessoa que recebeu essa dívida reconhece isso, aquele que pagou sem dever tem o quê? Crédito. Imagine que o Rumenig é o proprietário de um mercado. E eu fiz umas compras lá, e as compras deram R$1.000. Rumenig me cobrou R$2.000. 15 minutos depois ele percebe que errou. Jamerson, eu fiz a conta errado. Você me devia apenas 1.000, você me deu 2.000. Então eu tenho quanto de crédito lá? R$1.000. E eu posso fazer o que com esse crédito? Eu posso dar ao João, a Maria, ao José, ao Pedro. Em linhas gerais, apesar do exemplo ser bem simples, foi isso que Jesus fez por nós. Ele pagou uma dívida que não era dele. No momento em que ele foi ressarcido pelo Deus Pai, ele ficou com crédito. Só que Jesus não depositou o crédito em sua própria conta. Ele preferiu depositar na conta de quem? Daqueles que acreditam nele. Então, se você crê em Jesus, a justiça dele é depositada na sua conta. A sua dívida nesse momento é perdoada. E você agora tem plenas condições de voltar a ter um relacionamento com Deus. Pastor, ainda assim as pessoas morrem. Por que isso acontece? Porque apesar de Jesus ter nos perdoado, nós ainda permanecemos pecadores. Inevitavelmente, infelizmente, vamos morrer. Mas quando nós estivermos naquele julgamento, diante de Deus, Ele não enxergará os nossos pecados. Porque naquele momento nós estaremos cobertos com a justiça de Cristo. E por causa disso, nós agora já podemos dizer com toda certeza que estamos salvos. Salvos para sempre. Você compreende? Isso é todo o evangelho da cruz ensanguentada. Ele é simples de ser compreendido. Agora, para que você compreenda tudo que eu acabei de explicar aqui, se faz necessário que o Espírito Santo ilumine você. Porque uma vez iluminado, o Espírito Santo transformará a tua vida. Ele regenerará você. Ele vai retirar o coração de pedra e no lugar vai colocar um coração de carne. O que significa dizer que essa compreensão vai deixar de ser meramente intelectual e vai se transformar em uma mudança de vida. Esse é o salvo. O salvo é aquele que não meramente compreende o evangelho intelectualmente, mas é aquele que, tendo compreendido o evangelho, é transformado por ele. O que aconteceu no princípio do Novo Testamento? Paulo diz no verso 8, que o povo da antiga aliança, os judeus, ouviam essa mensagem, a mensagem que eu acabei de explicar para vocês. Só que Deus lhes deu olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Eles tinham até capacidade intelectual de compreender a mensagem. Mas pelo fato de não serem iluminados por Deus, eles não tinham as suas vidas transformadas. Deu para compreender, irmãos? É o que infelizmente ainda acontece nos dias atuais. Quando pessoas preciosas vêm até a igreja, ouvem o evangelho e permanecem naquela luta contra ele, ponderando se vale a pena entregar a sua vida a Jesus ou não, se deve de fato se tornar um evangélico ou não, no que é que eu vou ganhar, no que é que eu vou perder. Quando o Espírito Santo efetivamente ilumina aquela pessoa, esse conflito desaparece. Porque ela finalmente percebe que ela não está abrindo mão de nada. Vida só em Jesus. Alegria só em Jesus. Satisfação só em Jesus. Segurança de vida eterna só em Jesus.
Esse mundo que jaz no maligno, irmãos, não tem absolutamente nada a nos oferecer. É engodo, é mentira. Há tantas pessoas que acham que não será interessante se converter, porque vão deixar de frequentar uma festa como essa que se aproxima agora, por ocasião do carnaval, ou porque vão perder aqueles 30 dias de festa, que são peculiares à nossa cidade de Campina Grande, lá no Parque do Povo. Você não está abrindo mão de absolutamente nada. Você quer ter uma ideia do que efetivamente é uma festa como o carnaval? Vai no local onde aquela festa aconteceu no dia seguinte, pela manhã bem cedo, e observe o estado das pessoas, como elas se encontram ali. Vai nas delegacias, vai nos cemitérios, e aí você vai perceber o que no final esse tipo de festa tem a oferecer. Porque aqui em Campina Grande, por exemplo, nós temos 30 dias de São João? Porque o vazio do nosso coração é muito grande, irmãos. Então nós achamos que com 30 dias, no final, nós vamos ser mais felizes. Mas ainda que você frequente os 30 dias aquele local, quando aquela festa acabar, você vai permanecer vazio. E você ainda permaneceria vazio se fosse 60, 90 ou 120, porque dentro de cada ser humano existe um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E enquanto você permanecer nessa queda de braço com Deus, achando que você sabe o que é melhor para a sua vida, você vai permanecer vazio. Você vai permanecer dependendo dessas festas. Você vai permanecer dependendo de pessoas que às vezes nem querem o seu bem, só são suas amigas porque você tem algo a oferecer. Mas quando você é iluminado para compreender o Evangelho, tudo isso perde valor. E você agora só precisa de Jesus. E sabe o que é interessante se relacionar com Jesus? É que o fardo dele é suave. E o jugo dele é leve. Ele nunca vai cobrar de você aquilo que você não poderá oferecer. Não se trata de uma barganha. Se trata de amor, de graça. Então, por que naquele primeiro momento da história o povo precioso da antiga aliança não deu ouvidos? Porque naquele momento Deus lhes deu o que Paulo chama de espírito de entorpecimento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Haverá um momento da história em que esse espírito de entorpecimento vai ser retirado. Então eles vão poder ver e eles vão poder ouvir. Porque nós somos um povo bem-aventurado nesse momento da história. Porque aprouve ao Senhor fazer com que nesse momento os judeus sejam endurecidos, para que nós possamos dar ouvidos em uma maior vazão ao Evangelho. Por meio da graça, agora, nós que somos os gentios, temos os nossos olhos abertos, e bem assim os nossos ouvidos. E as portas do paraíso estão abertas para que você possa atravessá-las. Então eu quero implorar algo a você hoje pela manhã, inclusive a você que nos acompanha pela internet. Se hoje você ouvir a voz do seu Deus, não endureça o seu coração. Venha para a salvação que é oferecida por Cristo Jesus. O segundo motivo pelo qual Paulo explica essa espécie de endurecimento no que diz respeito aos judeus, tem a ver com uma história que ele conta relacionada à videira. Imagine que a videira é o corpo místico de Cristo, a igreja. O que Deus fez? Ele pegou parte dos ramos verdadeiros, genuínos, o povo da antiga aliança, e quebrou esses ramos. Ele quebrou esses galhos. Como que se houvesse uma espécie, entre aspas, de desconexão. O que explica esse endurecimento, esse entorpecimento. E no lugar desses galhos genuínos, originais, verdadeiros, Deus enxertou uma videira brava, uma figueira brava, que somos nós, os gentios. E nós passamos a fazer parte desse corpo. E é por isso que nós temos acesso a essa salvação. Olhe para os versos 17 e 18. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados,
o povo da antiga aliança. E tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Lembre o que Paulo diz: antes nós não éramos povo, e agora nós somos povo. Antes nós não éramos herança, e agora nós somos herança. Antes nós não éramos amados, agora nós somos amados. Lembre do que Pedro diz: antes nós não tínhamos acesso a absolutamente nada, mas agora, em Cristo Jesus, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, mas é bonito, não é? Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, a fim de manifestarmos na terra os valores do seu reino. Por que isso aconteceu? Porque Ele nos enxertou em sua família. Portanto, verso 18, já que Ele fez isso por meio da graça, através da fé, nós não temos que nos gloriar em detrimento dos judeus. Nós não temos o direito de olhar para os nossos irmãos judeus e falarmos assim: nós agora somos melhores que vocês, porque outrora figueira brava, agora a gente faz parte da figueira verdadeira. Vocês, por sua vez, foram endurecidos. Agora é a nossa vez de brilhar. Nós estamos na plateia e vocês no palco. Não, irmãos, nós não podemos falar isso. Nós não podemos nos orgulhar, uma vez que o que nós recebemos por meio da graça. O que nós fizemos para merecer isso? Nós não fizemos absolutamente nada. Então Paulo diz: tenha cuidado, não é você que sustenta a raiz da figueira, é a raiz da figueira que sustenta você. Até porque, e aqui nós precisamos ouvir com muita solenidade o que Paulo tem a dizer: se Deus não poupou os galhos verdadeiros, antes, pelo contrário, os quebrou, o que é que Deus não pode fazer com os que foram enxertados? Aquele que pensa que está de pé, ore para que não caia. Ande com cuidado, agradecendo a Deus pelo que você recebeu. Então perceba, Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor da salvação. Ele é quem detém o controle de tudo, Ele está fazendo uma verdadeira modulação. Ora, um povo está sendo endurecido para que a plenitude de outro povo possa ouvir o Evangelho, mas depois este outro povo pode ser endurecido, e este que até então era endurecido pode voltar a dar ouvidos. É o que Paulo está explicando aqui. Portanto, no verso 25 ele diz: logo, não quero, meus irmãos, que vocês ignorem esse mistério. Que mistério? Que Deus está por trás de tudo isso, para que vocês não se tornem pessoas presunçosas. Pelo contrário, vocês precisam compreender que veio endurecimento em parte a Israel. Por que aparece esse em parte? Porque acontecem conversões ali, porque acontece salvação ali, só que em um número, se comparado ao número dos gentios, bem menor. Então Paulo está dizendo: veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Deus permitiu que parte do seu povo, até esse momento histórico que nós estamos vivendo, experimentasse essa espécie de endurecimento, esse coração mais duro, para que a vontade do Senhor, no que diz respeito aos gentios, se concretizasse. Contudo, esse endurecimento dos judeus não vai durar para sempre. Ele terminará quando aquilo que Paulo chama de plenitude dos gentios tiver alcançado o seu ponto alto. A ideia é que há uma espécie de número na mente do Senhor. Nós não podemos definir que espécie de número é esse, mas aparentemente algo irá satisfazer o nosso Deus, como que se Ele olhasse para nós, os gentios, e dissesse: está cumprido, está feito, agora eu vou voltar os meus olhos para o povo da antiga aliança, os judeus. Não significa dizer que os gentios vão deixar de se converter, mas significa dizer que o número de conversões, à luz desse texto, vai
diminuir, enquanto que o número de conversões entre os judeus vai aumentar. Vocês conseguem ver isso, irmãos? Está claro para vocês? E assim, versos 26 e 27. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E aqui, irmãos, eu vou apresentar para vocês a minha interpretação. E vocês são livres para interpretar esse ponto de uma maneira diversa, caso desejem, porque a minha linha de interpretação é a linha de interpretação reformada. E a linha de interpretação reformada diz que o antigo Israel do Senhor, que soem os tambores, né? Agora é o quê? A igreja, somos nós. Então, quando Paulo está dizendo no verso 26 que todo Israel será salvo, na minha maneira de ver, não é o Israel étnico, os descendentes biológicos de Abraão. Quando Paulo diz que todo Israel será salvo, na minha maneira de ver, ele está dizendo que todo aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo, seja judeu ou seja gentio, será salvo. Amém? Muito bem, se trata disso. Eu creio dessa forma, que todo Israel do Senhor será salvo. Espiritualmente falando, nós somos o Israel do Senhor. Paulo explica isso tanto em Romanos, no capítulo 9, como em Gálatas, a partir do capítulo 3, que os verdadeiros descendentes de Abraão não são os filhos da carne. Os verdadeiros descendentes de Abraão são os filhos da promessa. Os filhos da promessa é que serão salvos. E quem são os filhos da promessa? São aqueles que, no que diz respeito à salvação, depositam toda a sua confiança em quem? Em Jesus. Você quer ser salvo? Venha para Jesus. Coloque os seus olhos na cruz ensanguentada de Cristo e, com a ajuda do Espírito Santo, diga: isso foi feito por mim. Se fez necessário que o meu rei morresse dessa forma, para que o meu pecado pudesse ser perdoado. Eu creio que ele morreu no meu lugar, para que agora eu pudesse ter vida, e vida em abundância. É dessa forma, irmãos, que nós somos salvos. Todo Israel será salvo, assim como está escrito: virá de Sião o libertador, o Senhor Jesus, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Com base nesse texto, existem teólogos que creem que no final dos tempos, pouco antes do retorno glorioso de Jesus, pouco antes do arrebatamento, haverá um grande avivamento no Israel étnico, no Israel povo. E essas conversões aqui que nós estamos tratando acontecerão já no finalzinho, quando Jesus estiver prestes a voltar. Eu particularmente creio, assim como eu estou ensinando para vocês até agora, que acontecerá essas conversões em grande número. Só que, na minha opinião, opinião, essas conversões não têm que acontecer apenas no finalzinho da nossa era. Porque o texto não diz isso em momento algum. O texto não diz que o endurecimento será retirado apenas no final, ou se um termo ou uma condição foi satisfeita. Deus pode retirar o entorpecimento agora, afinal de contas nós já estamos vivendo os últimos dias. Desde que Jesus veio, nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. E mais do que nunca, os sinais dos tempos nos dão provas de que Jesus está às portas. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora. Porque nós não sabemos quanto tempo ainda temos sobre a face da terra. Porque pais já se levantam contra filhos, filhos já se levantam contra pais, há guerras, rumores de guerras, catástrofes climáticas, todo tipo de barbaridade acontecendo há bastante tempo. Se você está esperando pela grande tribulação, meu irmão, eu não sei como é que pode piorar mais do que já está.
Então, vem para Jesus o mais rápido possível, porque Ele está literalmente às portas. Tem muita gente boa, apaixonada por Jesus, que acorda pela manhã, vê aquela manhã belíssima, ensolarada, e já diz assim: ô Senhor, bem que podia ser hoje. Não ia nem para o trabalho, já ia para a glória. É verdade, irmãos, pode ser hoje, pode ser agora. Nós podemos ouvir a trombeta enquanto estamos nessa aula de escola bíblica. E seremos reunidos com o nosso Rei e estaremos para sempre na presença dEle, onde há plenitude de alegrias e delícias perpetuamente. Que maravilha, que dia glorioso será esse. Portanto, nesse ponto não há um consenso. Há teólogos que acreditam que esse endurecimento só será retirado no finalzinho, e há outros teólogos que acreditam que ele pode ser retirado a qualquer momento. Eu faço parte dessa segunda escola. Dito isso, nós avançamos, e Paulo parte para explicar melhor o que nós estamos tratando até agora, quando no verso 28, ele diz o seguinte: quanto ao Evangelho, são eles, e esse eles aponta para os judeus, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Há algumas pessoas que fazem alguma confusão aqui. Quando Paulo diz que os judeus são eleitos e amados por causa dos patriarcas, não significa dizer que eles são salvos porque são filhos dos seus pais. A salvação é apenas por meio da graça, através da fé. Filho de crente não é crente. Filho de crente também precisa dar ouvidos ao Evangelho e se converter. O que Paulo está querendo dizer é que Deus fez uma aliança com os patriarcas, de que os amaria para todo sempre. E é se lembrando dessa promessa que um dia Deus vai retirar esse entorpecimento, esse endurecimento, para que esse povo possa dar ouvidos ao Evangelho, se converter e ser por ele curado. Mas para ser salvo, eles precisam acreditar em Jesus e depositar toda a sua confiança nele. Então, quando isso acontecer, os galhos que foram quebrados vão ser novamente o quê? Enxertados. É isso que o verso 23 diz. Romanos 11, 23. Eles também, ou seja, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, perceba, eles são filhos de Abraão, Isaque e Jacó. É por isso que são salvos? Não. Eles são salvos se não permanecerem aonde? Na incredulidade. Se eles não permanecerem na incredulidade, serão novamente enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Mas Paulo era um teólogo brilhante, não é, irmãos? Meu Deus. Pois, se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. É claro que Deus pode enxertá-los novamente, e Ele vai fazer isso. Quando nós não sabemos, pode ser agora. Deus já pode estar fazendo isso. E o número das conversões pode sim aumentar cada vez mais, até que a plenitude possa finalmente se concretizar. E por que é que Deus pode, segundo a sua soberana vontade, fazer isso? Ora, Paulo diz que isso é possível com base no que está escrito no verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Em outras palavras, biblicamente falando, não existe possibilidade de consagração e desconsagração. Assim como não existe possibilidade de eleição, e o contrário é o quê? Existe deseleição? Não, né, Kézia? Acho que não. Você não pode ser eleito e depois deixar de ser eleito.
Ou você é, ou você não é. Por exemplo, eu fui separado para servir no ministério da palavra. Fui ordenado por Deus, ministro do evangelho. Eu sou um pastor. Se acontecer uma catástrofe, e eu espero que isso não aconteça, a minha oração é que o meu Deus me leve antes para casa. Mas se acontecer uma catástrofe e eu me tornar desabilitado ao ministério da palavra, eu não vou deixar de ser pastor. Eu permanecerei um pastor sem atos pastorais. Por isso que é melhor ir para o céu, irmãos. Eu serei um pastor sem voz, sem unção, sem autoridade eclesiológica, como um pássaro que não canta, um mar que não possui ondas, um alimento que não tem sabor, um sal que perdeu a propriedade de salgar. Se o sal perder a propriedade de trazer sabor à vida das pessoas, para o que é que ele serve? Você compreende? Pois bem, aquele que foi chamado para ser diácono, presbítero e todos os demais ofícios que temos, da mesma forma. Se é diácono, você vai ser diácono até morrer. Se você é presbítero, da mesma forma. Por isso que, quando Deus nos chama para algo, é muito interessante que nós ponderemos com muita perspicácia no que nós estamos nos metendo. Porque se você colocar a mão no arado, o que é que diz a Escritura? Você não pode mais olhar para trás, né? Se eu tivesse 1000 outras vidas, em cada uma delas eu seria um pastor. Mas há momentos em minha vida que eu abro o meu coração para Deus e falo assim: é por isso que o Senhor nos manda para o seminário bem novinhos, né? Porque com a idade que eu tenho hoje, sabe, irmãos, a gente vai na primavera da vida, vai naqueles anos mais, entre aspas, inconsequentes, quando não temos assim tanta maturidade. Depois que você está com o peso da responsabilidade sobre seus ombros, às vezes, isso não é deixar de amar a Deus, ou deixar de honrá-lo, ou deixar de tê-lo como Senhor, único e suficiente Salvador, mas é pensar com o coração humano. Às vezes você para e fala assim: meu Deus, mas onde foi que eu me meti? Mas é glorioso, viu, irmãos? É uma grande responsabilidade, há um ônus que é inerente. Eu sei que a quem muito é dado, muito será cobrado, mas a contrapartida compensa tudo isso. Não há Senhor melhor do que o meu Senhor. Eu me sinto muito honrado. Eu considero como a maior honra que um ser humano pode receber o fato dele ter sido chamado por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Se Deus lhe chamou para ser o ministro da palavra, você é o homem mais bem-aventurado do mundo. Os outros também são, só que cada um em sua devida área de responsabilidade. Amém? Muito bem. Portanto, Deus é Senhor sobre a salvação. Ora, Ele abre os ouvidos e os olhos e aquelas pessoas dão ouvidos à mensagem, e ora, Ele fecha os ouvidos e os olhos e aquelas pessoas até ouvem e veem, mas não são transformadas. Talvez nesse momento você pare e pense assim: mas puxa vida, Deus podia deixar logo tudo aberto de uma vez. Ora Ele abre, ora Ele fecha. Soa tão injusto. Olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 9, verso 19. Se você perdeu a aula do capítulo 9, aqui uma breve leitura para você se ambientar. Romanos 9, 19. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? A vontade de quem? De Deus. Então ele diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição,
a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Em outras palavras, Paulo está dizendo, nesses versos que nós acabamos de ler, que Deus tem poder de ora fazer uma ou outra coisa. É Ele quem decide o momento em que Ele deve salvar e o momento em que Ele deve endurecer. É por isso que nós imploramos tanto para aqueles que estão ouvindo o Evangelho cooperarem com Ele e virem até o Senhor. Porque se você der ouvidos ao Evangelho, não significa dizer que você é que está amando a Deus. Significa dizer que Deus amou você primeiro. E você só está correspondendo agora a esse amor. Em outras palavras, se Deus não amar você, você não terá condições de amá-lo. Então não é você que decide, é Deus. Sem Deus, irmãos, nós estamos completamente perdidos. Mas sem a gente, Deus continua sendo Deus. Nós precisamos dele. Ele não precisa de nós para absolutamente nada. Então, se Ele está abrindo a porta da casa dele para você, e está dizendo que você pode entrar, você está esperando o quê, meu irmão? Venha! Ele me convidou com 18 anos, eu não pensei duas vezes. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tem até uma canção bem antiga, essa é dos nossos irmãos de tradição pentecostal, que diz, né? A melhor coisa que eu já fiz em toda a vida salvou-me por um triz. Foi aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi render-me ao meu Rei. Portanto, meus irmãos, para nós caminharmos para o final, assim como no princípio os gentios foram desobedientes para que os judeus pudessem obedecer, todo o período do Antigo Testamento, agora os judeus é que estão em uma aparente desobediência para que nós gentios possamos obedecer. É o que diz os versos 30 e 31. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Vocês percebem? Período do Antigo Testamento, os judeus obedeciam, os gentios desobedeciam. Período do Novo Testamento, agora os judeus aparentemente desobedecem e os gentios aparentemente obedecem. Mas Romanos capítulo 11 está dizendo que uma nova inversão ainda vai acontecer, quando os gentios aparentemente passarão a desobedecer, para que os judeus novamente voltem a obedecer. Resumindo tudo isso em um único verso, verso 32, porque foi que Deus planejou a história da salvação dessa maneira, para que ambos os grupos, judeus e gentios, fossem encerrados sob desobediência, para provar que todos precisavam da mesma salvação, a fim de Deus usar de misericórdia para com todos. Aqui não é exceção. Quem desobedeceu a Deus? Todos desobedeceram. Quem será salvo? Aqueles a quem Deus conceder a sua misericórdia. Todos pecaram, mas nem todos serão salvos. Quem será salvo? Aquele que depositar a sua confiança na obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. Quem crê em Cristo Jesus será salvo.
e aquele que infelizmente não crê será condenado. Deu para compreender, irmãos? Pois bem, aqui Paulo encerra aquilo que nós chamamos de Ordo Salutis, a ordem da salvação. Ele começa lá no capítulo 1, verso 18, com a depravação total do homem, com o pecado e seus efeitos, e nos explica como acontece a nossa redenção em Cristo, como nós somos salvos por meio da graça através da fé, em que consiste a nossa perseverança e como se dá o processo de santificação, toda a ordem da salvação, terminando com a glorificação. O que outrora existia apenas na mente do nosso Deus, foi compartilhado com o apóstolo Paulo, e sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele colocou tudo em um pedaço de papiro, posteriormente pergaminho, e foi compartilhado conosco. Quando Paulo encerra esse ensinamento, quando ele percebe que pela primeira vez na história da redenção, dentro da progressão bíblica, dos documentos canônicos, pela primeira vez Deus explicou como acontece a salvação de maneira tão clara, tão cheia de detalhes, para que não reste uma dúvida sequer. A sensação que eu tenho é como que se Paulo largasse a pena, se colocasse de pé no local onde ele se encontrava escrevendo essa carta, levantasse as suas mãos ao alto em adoração a Deus e extravasasse todo o júbilo do seu coração, dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo olha para tudo que ele escreveu e diz: quão insondáveis são os teus pensamentos, Senhor, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Paulo está tão cheio de vida e alegria, tão extasiado com tudo aquilo que o Espírito Santo havia acabado de produzir, que ele diz: Senhor, quem foi o teu conselheiro? Quem foi que cooperou contigo para escrever algo tão magnífico assim? Quem foi que primeiro te deu, para depois receber de ti? Então ele responde: ninguém. Já que ninguém cooperou, já que ninguém o auxiliou, então Paulo conclui dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Entendeu, Natália? A ele, pois, a glória. A glória. É uma das afirmações de propósito, ou declarações de fé mais belas de toda a palavra de Deus. Não é verdade, irmãos? Eu quero acreditar que em algum momento da sua vida, olhando para a beleza da cruz ensanguentada, você também já deve ter dito isso. Ó profundidade das riquezas. Talvez você não tenha dito de uma maneira tão bela, tão poética, com palavras tão bem elaboradas, mas seguramente você já disse assim: Senhor, como Tu és belo. Ah, Senhor, como a Tua mensagem é maravilhosa. Senhor, eu Te amo com toda a força do meu coração. Tu és o meu bem mais precioso. Tudo que eu tenho está em Ti, Senhor. Talvez você já tenha dito: Tu és o ar que eu respiro, Tu és a comida que me alimenta, a água que mata a minha sede. Tu és o meu único e verdadeiro Senhor. Para mim Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és a brilhante estrela da manhã, Tu és a rosa de Saron, o lírio dos vales, Tu és a raiz de Jessé, o descendente de Davi. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Na Tua coxa que está escrito, Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o mesmo júbilo, é a mesma alegria, é a mesma felicidade. A felicidade daquele que já foi iluminado pelo doce Espírito Santo de Deus.
que sabe de onde saiu, sabe onde está e pela graça de Deus sabe exatamente para onde vai. Aqui Paulo encerra aquilo que na teologia nós chamamos de parte dogmática da carta. Paulo conclui aqui o que ele tinha para ensinar, escrevendo Romanos. A partir do capítulo 12, o que nós temos são aplicações práticas. O que isso significa? Significa que Paulo agora vai pressupor que todo mundo aqui no Médici leu do capítulo 1 até o capítulo 11. E mais, que todo mundo compreendeu. Tendo compreendido, ele agora vai cobrar de nós esse conhecimento. No próximo episódio, quando a gente for estudar o capítulo 12, eu não sei quem vai ser o professor nessa oportunidade, Paulo já começa dizendo assim, Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, em outras palavras, com base em tudo aquilo que eu ensinei a vocês, agora eu espero que vocês passem a se apresentar perante o Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora que vocês possuem a mente de Cristo, não se conformem mais com a mente deste século. Muito pelo contrário, a partir das mentes transformadas de vocês, transformai agora o mundo ao seu redor. Quando vocês começarem a cooperar com Deus, levando salvação contra a cultura ao mundo que jaz no maligno, finalmente vocês começarão a experimentar uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E Paulo vai seguir com a sua série de aplicações até chegar à sua doxologia no capítulo 16. Então nós ainda temos muito chão pela frente aqui em Romanos. Mas agora, irmãos, apertem os cintos, porque o que vai vir é cobrança. Espírito Santo dizendo para nós que espécie de postura Ele agora espera de nós, que somos o seu povo. Afinal de contas, Deus não nos salvaria para depois nos abandonar para vivermos do jeito que nós quisermos. É claro que Ele vai nos tornar pessoas melhores. E Romanos, a partir do capítulo 12, vai nos ensinar a sermos pessoas melhores. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.